Ser invisível quando não se quer ser é ser mágico nato. Não se ensina, não se pratica, mas se aprende. No primeiro dia de aula, aprende-se, que é uma ciência exata. O invisível exercita o ser zero à esquerda. O invisível não exercita a cidadania. As aulas de emprego, casa, comida são excluídas do currículo da vida. Ser invisível quando não se quer ser é ser um fantasma que não assusta ninguém. Quando se é invisível sem querer, ninguém conta até 10. Ninguém tapa ou fecha os olhos. A brincadeira agora é outra. Os outros brincam de não nos ver. Saiba que nos tornamos invisíveis, sem truques, sem mágicas. Ser invisível é uma ciência exata. Mas o invisível é visto no mundo financeiro. Ele é visto para apanhar da polícia. Ele é visto para pagar as contas. Ele é visto para acertar as contas com o leão. Pagar prestação mais prestação. E na levada da vida, quem é invisível soma-se a tantos outros zero à esquerda para, assim, poder construir-se humano. Esmeralda Ribeiro. É bem interessante quando a gente ouve essas palavras e a gente se identifica muitas vezes. Porque quem é negro sabe. Quem é negro sabe que quando entra no ônibus, ninguém vê. Sabe que quando precisa de alguma coisa, ninguém está ali para auxiliar. Sabe que se vai numa entrevista de emprego e tem uma pessoa branca, já nem se esforça tanto, porque já sabe que a vaga não é sua. Muitas vezes quem é negro sofre, mas sofre calado. Sofre em silêncio, porque é invisível. Que adianta gritar? Que adianta espernear? Muitas vezes não adianta nada. E é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente poder falar, para a gente poder mostrar para as pessoas que a gente não é mais invisível. Que a gente agora não vai ser visto mais para apanhar da polícia. A gente não vai ser visto na época de eleição. A gente quer ser visto como cidadão. A gente quer estar aqui na frente falando, quer estar com o microfone na mão, quer estar com a vaga de emprego, quer estar com o salário igual a dos brancos. É por isso que a gente está aqui hoje. Então é por isso que eu agradeço a presença de cada um que veio aqui essa noite. É muito importante esse movimento que a gente está fazendo. É um marco na história, mais um marco na história. É uma luta, é um passo que a gente está dando. Muitas vezes esse passo não vai ser visto lá na frente. Talvez a gente não veja o fruto que vai dar essa semente que a gente está plantando hoje. Talvez a gente não veja hoje um mundo sem racismo. Mas por causa desse movimento que a gente está fazendo hoje, por causa desse passo que a gente deu hoje, lá na frente, as pessoas vão ser iguais. As pessoas vão olhar para um negro, vão olhar para um branco, e a diferença vai ser o nome, vai ser a história, vai ser quem a pessoa é, e não a cor que ela tem. Tá? Esse núcleo, ele surgiu a partir de um movimento, de uma inquietação interior. Né? A gente começa a se aquietar e ver que as coisas não estão muito do jeito que a gente queria, que está faltando alguma coisa dentro da gente. E a gente percebeu, a gente que é da área da psicologia, a ausência desse tema. Quando é que o racismo, a negritude é falado dentro da psicologia? Quando é que tem esse movimento, a teoria, sabe? Ela falta muito. Então o César deu o primeiro passo em relação a isso, chamando as pessoas, e a gente começou a se movimentar. E a gente está aqui dando o primeiro passo, passos lentos, mas passos firmes, lentos e curtos, porque a gente está sentindo o espaço. Mais firme porque a gente sabe o que a gente quer. A gente quer espaço, a gente quer falar, a gente quer igualdade. E é isso que a gente vai conseguir, com passos lentos, por enquanto. Porque daqui a pouco segura a gente. E assim, tem vários temas, né, eles podem ser falados sobre o racismo. São inúmeras as coisas que a gente pode falar. Mas quando eu fui estudar o tema, fui me aprofundar um pouco mais,
eu achei um poema do Jamon Minka. Eu vou ler ele para vocês. Ele fala assim: Mãe Preta, Princesa Isabel, harmonia racial. Mitos com validade vencida. 13 foi um truque de reciclagem. Sair da senzala, cair na favela. Impossível fluir no futuro sem rimar cidade com escolaridade. Insistimos. Nos refizemos afro em movimento. E, na antevéspera do último 13 de maio, só 3,5% dos executivos negros nas 500 maiores empresas. Para quem há muito mistura, afrodescendência e consciência, novidade nenhuma. Décadas, ciclos, séculos. E o Brasil, um absurdo funil. Século XXI e ainda preferências eurocentradas, diluídas em oportunidades, anúncios, editoriais, e-mails e baixo-assinados. Os coronéis daqui são engenho multimídia, e os jagunços, celebridades negros socialistas, detestam a alternativa afro, com a mesma gana de quem caçava o quilombola ameaçando a abolicionista. Jamon Minka. Ele escreveu isso na década de 80. E eu fui pesquisar os dados. Aqui diz só 3,% dos executivos nas 500 maiores empresas. E eu falei, gente, não é possível que a gente ainda viva com esses dados. Eu não quero acreditar nisso, eu quero provas de que não é assim. Em 2016 foi feita uma pesquisa. O psicólogo negro, em média, recebe R$ 2.921, enquanto um não negro recebe R$ 3.514. Um ocupado com ensino médio, negro, recebe R$ 3.600. Um não negro recebe R$ 4.524. Os sentimentos de um negro na psicologia, um negro psicólogo, é em torno de 98,8%. Ele tem 2% com gastos a escolher. Enquanto o não negro tem 77,7%. Isso dá 28%, 23% mais ou menos. E aí é que eu vejo que um poema que foi escrito na década de 80 não mudou. A gente não mudou, a gente não evoluiu. A gente ainda não tem espaço. Depois de tanto tempo, tanta luta, pouca coisa mudou, né? Então, essa mesa ela vai ser composta por psicólogos, por estudantes. E eu quero apresentar primeiro a Dani. Ela é formada em São Paulo. Ela já trabalhou com vários processos de luta. Ela trabalhou em alguns grupos sociais também, de projetos sociais. Ela já trabalhou no Panamá durante 4 meses? 5 anos. 5 anos, opa. 5 anos. Ela fez uma especialização em gênero na Espanha. E hoje ela atua em consultório aqui em Curitiba mesmo. Em seguida eu quero chamar a Fernanda. Ela é formada em psicologia, especialista em terapia cognitiva comportamental, é formada também em psicopedagogia. Ela se formou em psicoterapia sexual e diversidade sexual e gênero. E ela é uma estudante nata do termo negritude. Quero chamar também o Ramon, estudante da PUC, estuda psicologia. Ele é ativo no movimento de hip hop desde 2004, como Baby Boy? B-Boy, isso. Estagiário de um projeto de conexão jovem, que trabalha na prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas com jovens e adolescentes. Então, assim, a nossa mesa ela traz um tanto de bagagem, né? São pessoas que já estão envolvidas no tema e que vão trazer um pouquinho mais sobre... a Dani e a Fernanda vão expor mais um caso para a gente, né? Vão falar sobre casos específicos, casos reais, casos que aconteceram dentro do consultório. E o Ramon vai falar um pouquinho mais sobre a universidade, sobre a vida acadêmica e
sobre o racismo dentro da faculdade. Agora eu passo a palavra para a Dani, então. Obrigada, Carol. Obrigada a todos. Bom, boa noite, né? Essa noite, para complementar aqui a mesa, eu trouxe um caso, né? É claro que é uma parte representando todo, né? Dessa minha experiência com luto, como a Carol disse, eu trabalhei uma ajuda humanitária durante 5 anos, né? No nosso país, eu falei, países irmãos, né? E que a problemática também, né? A questão racial também está presente, né? Então, assim, eu vou falar de um atendimento de uma mulher que tem 37 anos, vou colocar o nome dela fictício Maria, tá? Como um nome representativo. E no seu atendimento, né, eu trouxe esse caso, são trechos do caso, né, não o caso inteiro. Ela veio por uma questão de um sintoma que é o luto, né? A instituição trabalhava com essa temática. Então, ela chegou até a instituição, que é uma instituição pública, né? Para ser atendida, perdeu o ex-marido, né? Que até a gente pensar, nossa, vem para um atendimento de luto do ex-marido, mas é a vinculação, né? O vínculo que ela tinha com esse ex-marido. Então, ela chegou com esse sintoma, né? Que não estava se sentindo bem, que já tinha um tempo, que no caso, ela e a filha, né? A filha estava apresentando várias questões na escola. E ok, aparentemente, né, um atendimento tranquilo, né, verificar o que está acontecendo, em que momento, que fase que ela está no luto, né, que fase que é essa, né, que momento que ela se encontra, que bloqueios que está apresentando, e aí fomos, né, fazendo atendimento. Mas o que aconteceu durante esse atendimento, que foi bem impressionante, assim, né, da perspectiva clínica, é que essa paciente, essa cliente, ela começou, a partir do momento que a gente, né, falou sobre o luto, aliviou algumas questões, ela começou a trazer questões e na sua fala, na sua narrativa, né, na sua história, ela começou a trazer frases e questões da sua vida que eram questões de impossibilidade. Então, comecei a entender a partir dela. O discurso dela ficou muito forte para mim e de outros, né? 90% dos casos atendidos eram pessoas negras, né? Que não declaradas, né? Mas fenotipicamente negras, né? Então, e o que eu comecei a entender é que todas aquelas falas eram falas de impossibilidades, né? Falas com baixa estima, falas com depressão, falas, né? A Maria, ela está representando um todo, né? Então, por isso, às vezes eu falo dela e falo dos outros. Então, eram falas que representavam... Eu acho que a palavra impossibilidade mesmo de algo é o que mais ficou forte para mim. Então, a Maria, de repente, me dizia, mas é que às vezes eu não consigo falar no meu ambiente de trabalho, às vezes eu percebo que as pessoas têm nojo de mim, né? Palavras assim, frases assim. Claro que aprofundamos nas questões. Ela também trazia questões do tipo, mas é que eu moro numa região que não é tão legal, é perigosa. Ok, né? Estamos traçando um perfil. Só que dentro desse perfil, todos os ambientes eram falas pela qual ela não se via, como que eu posso dizer? Ela não se via como o sujeito da sua fala, né? Porque no meu trabalho tem reuniões, mas eu nunca consegui falar. E por que você não consegue falar? Né? Eu tenho vergonha, né? Eu não me sinto bem. Porque no meu bairro é perigoso e muitas vezes eu fico só em casa com a minha filha. Ok, estamos falando da questão de violência, mas além da violência, né? O que mais que te faz empoderar? O que mais que te faz, né, ter prazer de estar nos ambientes? Então, assim, a fala da Maria, dentre outras, era sempre falas de que eu não consigo, eu não posso, eu tive vergonha, né? É a primeira vez que eu venho num médico que eu fico tanto tempo, né? Eu tenho algumas questões, mas eu nunca falei para outros médicos, né? Não sou médica, mas a fala dela, às vezes... Então, continuamos, né, nessa narrativa. E então a Maria
depois de um tempo de atendimento, a gente começou a identificar e a sinalizar questões do racismo. A questão do luto estava muito clara, mas aí essa fala, essa impossibilidade, né, essa baixa estima, esse não empoderamento do seu ambiente, essa impossibilidade de estar no ambiente de trabalho e também não ser uma pessoa ativa, né, essa impossibilidade dentro da família e não ter essa família que empodera também, né? E a questão da filha, que sempre ela dizia, eu vim aqui só por causa da minha filha, como se o espaço também não fosse dela, né? Que ela não pudesse se apropriar daquele espaço. Ali ela estava dizendo no gesto e na fala o quanto que ela foi impossibilitada, uma mulher de 37 anos, né? Que tinha vários momentos da vida, ficou desempregada, né? E depois ela entrou num concurso público e estava trabalhando como, nesse caso, ela era varredora de rua, né? A gente pode pensar, bom, está numa classe social. Só que eu digo para vocês, em 5 anos de atendimento, atendi diversas possibilidades sociais, vamos dizer assim. E as falas todas perpetuava numa questão racial. Então, no caso da Maria, depois de um tempo, quando a gente começou a discutir de uma possibilidade de racismo, para ela foi bem surpreendente, porque ela começou a falar, nunca pensei nisso, né? Nunca pensei. O discurso era, o outro tem nojo de mim, né? Eu não consigo falar no meu ambiente de trabalho. Eu nunca fui no médico e consegui ficar tanto tempo, né? A gente sempre pensou, pode ser o caso da Maria por uma questão sua, né? Bem pessoal, da sua subjetividade, mas ela estava falando do outro, né? Da possibilidade do social, pela qual ela não estava empoderada. Então, quando foi se apresentada a questão racial, para ela mudou bastante a perspectiva, porque começou a entender que ela mesma dizia, nunca parei para pensar nisso, né, pelo fato da minha cor, né, de ter o outro me tratar e me colocar num local, o local que não é o local que eu escolhi, ou o local que eu gostaria de estar, né, até pelas relações, principalmente que ela trouxe, as relações paciente e médico, nesse caso, né? E as outras relações com todas as outras instituições, a escola da filha também, né? Estou fazendo recortes, mas a escola da filha, é porque eu vou lá, mas eu também não participo das reuniões. E por que você não participa? Você é liberada, você tem esse tempo, né? Eu não me sinto no ambiente, eu não me sinto à vontade, né? Então, assim, é uma repetição. Claro que a Maria é um caso extremo, mas todos, 90% dos casos que eu atendi, tanto as crianças, quanto adolescentes, quanto adultos, né, trouxeram falas de impossibilidade social, de impossibilidade de se perceber, né, de se perceber que ela está falando uma fala a partir do outro, a partir do que o outro está trazendo para si, a partir do que o outro está dizendo do que eu sou e a possibilidade do que eu poderia ser. Se eu for transportar isso para a questão racial e a questão do negro, é exatamente isso, né? Porque o racismo, né? Não vou entrar aqui em toda a teoria, mas o racismo, pensando na questão clínica, né? E a patologia, é exatamente o espaço que não se é dado, né? É a fala que não se é o protagonismo, né? Do negro. É o negro que não se reconhece por ele mesmo, e sim pelo que o outro está dizendo. Então, assim, a questão da Maria e todas as outras Marias e todos os outros Joãos e todos os outros casos que eu atendi vieram com sintomas de luto, depressão, né? Todos vinham por uma questão que era a questão que a instituição atende. Mas o discurso, todos eram de uma fala que não é a fala do sujeito, é a fala do que o outro me disse, do que o outro me colocou, porque ele tem nojo, porque aquele bairro é muito violento e por isso eu não faço mais nada, né? Então, uma pessoa que não atua naquele ambiente também. Então, assim, é sempre o outro colocando a possibilidade de que você é isso, que você é aquilo, né? Definindo quem é você enquanto pessoa, enquanto negro, né, nesse caso, enquanto sujeito, né? Definindo a fala ou não a fala, né? Então, quantas vezes no processo terapêutico, no caso da Maria, alguém me avisa do tempo, tá? No processo terapêutico, no caso da Maria, quantas vezes se é dado a fala, né? Bom, Maria, então o que você pensa disso, né? Agora que
o que você está trazendo, todo o seu discurso e todas as histórias desde a infância que ela trouxe até aquele dado momento, porque se deu espaço, né? O que você pensa disso agora? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, eu tenho amigas negras, né? E nós temos vergonha de entrar em alguns ambientes, né? Ela foi associando depois disso, né? Quando deu esse start, o insight, ou seja, né, a palavra. Então, no caso da Maria. Em outros casos, eu nunca tinha imaginado que, pelo fato, crianças também, né? Pelo fato da minha cor, diferentes brincadeiras, exclusão, né? Diferentes recortes, né? Pode aqui, não pode ali, que é sempre o outro determinando aquilo, né? Determinando aonde você pode ir ou o que você pode fazer. Nunca, no caso da Maria, né? Nunca ela determinando eu gosto disso, eu não gosto. As pessoas falam que eu sou nojenta, mas eu não penso isso, né? Não, o outro falou isso e isso eu interiorizei e assim eu convivo, né? O outro falou que eu sou negra, né? Mas eu até então não tinha nem parado para pensar o que é ser negro para mim, né? Eu estou questionando aqui, não vou me aprofundar, vou deixar para uma conversa, né? Então, e outras experiências também, trabalhos em grupo, né? Sempre percebendo essa relação e quando a gente identifica a questão do racismo, tem alguma coisa que está acontecendo, né, que não é dita, que não é explícito, né, mas ela está acontecendo nas relações, ela está dividindo, ela está colocando sempre os mesmos sujeitos em algum lugar que não é o lugar que ele determinou, né. Então, o que é que acontece, né? Por que esse silêncio? Por que a Maria, aos 37 anos, ela, né, ainda dizia, eu sempre olhei para baixo, eu nunca passei tanto tempo falando sobre mim, né? Isso é muito bacana no processo terapêutico. Mas se juntar isso ao racismo, que outros espaços, né, que a Maria teve para falar? A escola, os hospitais, que a Maria até chegar ao atendimento, ela estava sendo encaminhada, né, de outros atendimentos. A sua filha, que no caso tinha 7 anos de idade, era o foco, né, porque ela é mãe, então ela quis dar fala para a filha. Mas o quanto que o jeito dessa Maria, né, isso que foi passado para ela, de herança, né, e uma herança social, e uma herança que foi dada, e que ela nem sabe. Ela foi digerir isso depois do processo terapêutico, nós fomos digerir na questão racial, e que a Maria, ela foi nesse caminho entendendo, peraí, então me falaram isso, mas eu tenho uma opinião sobre isso, né? Para mim, ser negra também pode ser alguma coisa, né? E o que é para você, Maria? O que significa? Hoje você, dando conta que o racismo tem essa característica, né? Que isso que acontece com você, acontece com diversas pessoas, né, que isso tem uma herança também. Então, como que é isso para você? Eu não trouxe o resultado final, agora eu vou falar, vou deixar para a nossa conversa, né, para vocês pensarem nisso. E confesso que reconhecer isso no processo terapêutico, no site terapêutico, a reação, né, do sujeito é impressionante, né, é física, é como muitas pessoas, pelo menos na minha experiência, elas não chegou com essa demanda, né? Estou sofrendo racismo, eu acho que está acontecendo alguma coisa, né, no meu ambiente e que está gerando isso. Não, elas simplesmente traziam, né, sempre a questão do sintoma, que nesse caso, né, que elas perderam, e depois no seu histórico sempre fala dessa impossibilidade. Aí quando essa impossibilidade é por quê? Isso não tem mais nada a ver com o luto, né? Isso tem a ver com silenciamento, né? Com algo que não foi dito e que não foi percebido pro sujeito, né? Ele está recebendo aquilo, mas ele não está se apropriando do que é aquilo para ele, né? Do que é ser negro para ele, né? O outro, sim, ele já determinou, né? Tô sendo aqui taxativa, mas o outro já determinou o que é, né? É a questão histórica, é a escravidão, o negro desculpa a palavra, é sujo, né, no caso dela, ela fala, tem nojo de mim.
o negro ele sempre está em tal lugar, tem que fazer tal coisa, então está tudo determinado, né? Se está tudo determinado, eu não tenho ação, eu só vou agindo de acordo com aquilo que está determinado. Mais ou menos é a leitura que eu faço do caso da Maria, de todos os outros casos, né? Todos os outros discursos e narrativas, e falas, e inquietudes, e que na minha experiência, né, nesse caso, nenhum deles chegou falando sobre a questão racial, mas ela estava ali, muito presente, né, em toda a trajetória da pessoa, e que se dar conta, nesse caso, né, no processo terapêutico, se dar conta disso, muda para a pessoa, né, para o sujeito, para muitos, mudou o olhar, a perspectiva. No caso da Maria, ela, desde o primeiro atendimento, ela sempre olhando para o chão, sabe? E como que um gesto muito de que posso, é possível ficar aqui, eu vou falar de mim, mas eu vim por causa da minha filha. Não, eu quero saber de você, porque sua filha também é uma continuidade, isso aqui, né? A história é das duas, né? Então, assim, eu posso, eu devo, eu posso sentar aqui. Então, assim, sempre com um gesto de que como que se não era merecido estar ali, né? E se transportar isso para o mundo externo, né? Porque o processo terapêutico, se a gente for pensar, nada mais é também de uma reflexão do que está acontecendo com a nossa vida fora também. Então, se for pensar no caso da Maria e transpor isso para um ambiente macro, então, assim, quantas vezes que a Maria teve esse espaço? Quantas vezes que ela foi taxada? Quantas vezes que, repito, foi colocado um lugar determinado onde ela foi se diminuindo, né? Quantas vezes que a Maria teve que utilizar de gestos menores ou posições de inferioridade para poder estar num lugar? Quantas vezes que ela teve que fazer isso? Quantas vezes foi dito ou não dito, né? Porque o não dito também quer dizer alguma coisa, né? O não dito, a expressão, o gesto, o olhar, a maioridade, o grupo dominante, ele está dizendo alguma coisa pra gente. Quando a Coral fala do salário, ela fala números, mas está querendo dizer alguma coisa, né? Então, assim, quantas vezes a Maria leu nas entrelinhas que o lugar dela é um lugar que o outro está colocando, né? É um lugar de minoria, é um lugar de que impossibilidade, desculpa, essa palavra para mim é a que mais encaixa, né? É um lugar de que eu não pude decidir ainda e saber quem sou eu, o que é ser negro aqui, seja, né, tô falando Latinoamérica, mas é muito parecido com o Brasil, né? Eu estou no meu país hoje, graças a Deus, estou atendendo também. São narrativas diferentes, né? Tá falando em português, tá falando, mas também são muito parecidas com a narrativa da Maria, né? Então, assim, é uma provocação, né, para vocês. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu discuti isso na universidade? Vou deixar no Ramon, tá bom? Desculpa. E acho que é isso, né? Bem legal isso que você trouxe pra gente. Tem um historiador, filósofo, o nome dele é Leandro Carnal. Ele é bem conhecido assim, e ele traz uma fala que vai bem de encontro com a sua mesmo. Ele fala, quem ensinou a gente a odiar o nosso nariz grande? Quem ensinou a gente a odiar o nosso lábio carnudo? Quem ensinou a gente a falar que o nosso cabelo é ruim, é duro? Sabe? Então vai bem de encontro mesmo com o que o outro está falando, e eu estou aceitando, e estou levando isso para frente durante gerações e gerações. Eu queria só terminar, deixar para vocês, eu como meu papel de psicóloga, né, a ética da profissão e tudo isso, dizer para vocês que o quanto é importante reconhecer as subjetividades, né? Nós falamos essas palavras e tudo isso, mas reforçando no caso da Maria, que é uma parte representando o todo, né? A fala dela, tudo que vivemos lá no processo terapêutico, a questão da subjetividade da Maria, o reconhecer, porque nós podíamos ficar só na linha do luto, né? Ali também abarca muita coisa. Mas reconhecer a questão racial, ter uma mudança de perspectiva, de corporal, de mente, de palavras, né? O olhar da Maria teve uma mudança, sei lá, 200%. Então, assim, no nosso papel de profissional, né? Eu vou falar do papel que já me formei, mas
nosso papel, o quanto reconhecer essa subjetividade, né, a questão racial, o quanto foi importante para aquele sujeito, para essa Maria que representou. Então, gente, boa noite. Para fazer um gancho no que a Dani falou, quando a gente está falando de subjetividade, e aqui no Brasil, e principalmente acho que no Paraná, a gente tem que pensar qual é a subjetividade que está importando, né? O que é levado em consideração como subjetividade? Quem são as pessoas que a subjetividade importa, né? Porque, com certeza, não são pessoas negras e muito menos mulheres negras, né? Se a gente for parar para pensar, quem são os psicólogos na psicologia brasileira são mulheres brancas, né? Quem são os autores dessa psicologia são homens brancos, que nem são daqui. Se a gente pensar quem estuda a psicologia em relação racial, vai ser os psicólogos negros que acham que isso é importante. Vai ter um ou outro branco que vai se interessar por esse tema. Nesse mesmo estudo que a Carol falou no começo, 16% dos psicólogos são negros no Brasil. Então, assim, isso na psicologia geral, né? Quando a gente está falando de psicologia geral, onde a gente vai encontrar o tema racial vai ser principalmente na psicologia social e na psicanálise, tá? Quando a gente vai aprofundar para a psicologia clínica, ferrou. Não tem, né? Não tem autor. A minha linha, que é a terapia cognitivo-comportamental, eu fui fazer o meu TCC sobre racismo. E eu me ferrei, porque não tinha nenhum autor, ninguém. Aí tinha que procurar, procurando nos Estados Unidos. Não é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente tem que fazer toda uma tradução, trazer tudo para a prática, e não tem ninguém para orientar a gente. Não existe essa possibilidade. Então, assim, fazendo o levantamento dos meus pacientes que eu fiz do ano passado, meus pacientes negros, que se autodeclaravam negros, 10% deles tinham depressão, 20% tinha transtorno de estresse pós-traumático, 50% tinha algum transtorno de ansiedade diagnosticado e 90% tinham ansiedade de desempenho. 80% deles conseguiam identificar o racismo como uma causa direta nisso. E por que eu estou falando isso? Não é porque a pessoa é negra que, obviamente, ela vai ter algum tipo de transtorno. Não é isso. Mas como que o racismo vai impactando na subjetividade dessa pessoa pelo silenciamento e vai gerando uma série de coisas que as pessoas não param para pensar, né? A ansiedade de desempenho foi quase que 100%, porque uma, na verdade, só veio tratar o transtorno de estresse pós-traumático e recebeu alta. Porque eu acho que se a gente ainda entrasse, ia aparecer, né? Porque a ansiedade de desempenho é o quê? É a pessoa, quem é negro vai saber disso, tem que estar sempre 3 vezes a mais, tem que estar pensando tudo. Gente, não tem como não ter ansiedade de desempenho. Assim, é impossível, porque ou eu tenho que tentar dar conta de tudo, que eu nunca vou dar conta de tudo, ou eu vou ser passada para trás, né? Então isso vai repercutindo e vai sim prejudicando a saúde mental. Só que a pessoa negra não vai ter nem tempo para parar de pensar nisso, porque ela tem que viver, ela tem que continuar fazendo as coisas. Então a saúde mental é uma coisa que vai ficando sempre pro lado, né? E aí, se a gente for parar para pensar nessas pessoas que conseguem chegar ao consultório de psicologia com essa queixa e conseguem linkar o racismo como causa, fica um pouco mais fácil da gente trabalhar esse tema também e dissociar isso da pessoa, porque o racismo não é da pessoa, ele é estrutural, né? E aí tem o lado das pessoas que têm essa identificação e tem o que a Dani disse, que é o que não tem e que a gente precisa como psicólogo, porque a gente é um profissional da saúde mental, a gente precisa pontuar isso. Porque a gente aprende a pontuar a ansiedade, a gente aprende a pontuar a depressão, a gente aprende a pontuar um monte de coisa, e as pessoas estão falando ali um monte de coisa que é racismo, e você não pontua. Você simplesmente ignora, né? E isso é uma causa que precisa ser vista. Só que a gente não é ensinado, né? E aí, esse processo de se dar conta, tem eu vejo pelo menos na minha prática, que tem dois momentos, assim. O primeiro, de um alívio, assim, tipo,
ai, é isso, não sou eu, sabe? Assim, um alívio que a pessoa chega a postura mudar no sofá, e no segundo momento, um sofrimento enorme, porque racismo não é uma coisa que você troca de roupa e ele foi embora, sabe? Não é uma coisa que você consegue mascarar ali e agora hoje eu vou conseguir viver sem racismo. Isso não vai acontecer. Então, esse processo de se dar conta e aprender a lidar com isso, porque a pessoa tem que aprender a lidar com isso, infelizmente, porque ele não vai sumir assim de uma hora para outra, é muito doloroso, né? E a gente precisa, sim, ajudar a pessoa nesse sentido. Aí eu fico me perguntando, tá, a gente precisa fazer isso. E quem que vai fazer isso? Porque quem está estudando isso? As universidades não passam isso. Eu não tive nada. Olha, eu fiz a graduação, eu estou na minha terceira pós, e eu não vi uma palavra sobre isso. Agora, nessa última que eu questionei sobre negritude, porque é uma pós de psicoterapia sexual, que a gente sabe que tem a hipersexualização do corpo negro, e aí, quem sabe que eles me responderam? Tipo, não, mas isso é importante para você, porque você trabalha com esse público. Aí eu fiquei pensando assim, tá, então vem a pessoa, vocês olham para a pessoa, classificam ela e vê se vocês vão atender essa pessoa ou não. Porque se ela for preta, você não pode atender, porque você não trabalha com esse público. Porque isso não tem nada a ver. Então, assim, isso é muito presente. Né? Eu não vou também entrar tanto na formação, porque o Ramon vai falar, mas é porque são falas que a gente não para, sabe? A violência atrás de violência. Então, a ansiedade ela vai estar presente. Né? Meio que como se tivesse acoplado mesmo por essa sociedade racista. E não pela pessoa. Falando também do silenciamento da psicologia, a psicologia é uma ciência, né? Então, eu fico pensando que a gente, não tendo essa escuta preparada para identificar essas possíveis causas de adoecimento, a gente está promovendo adoecimento também. Né? Porque quando a gente fala assim, a psicologia não escuta, a psicologia causa silenciamento, a psicologia... Eu acho que fica muito longe, sabe? Não é psicologia, são os psicólogos. A psicologia é formada de psicólogo. Então, eu, psicólogo, escolho ou não causar adoecimento para esse público. Né? Porque a gente tem que pensar, e estou falando de mais da metade da população do Brasil, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Porque antes eu falava assim, é negligência, porque eles não sabem, porque não é falado na faculdade e tal. Aí agora que saiu aquele documento lá, que espero que vocês tenham visto, do CFP, né, que é legal quando a gente documenta que a gente tem alguma coisa concreta para dizer, tá aqui. Depois que saiu esse documento, eu entendo que é a escolha dos psicólogos causarem o adoecimento nessa população. Porque eu não consigo mais achar que é negligência. Né? Porque se tem ali negócio, as pessoas sabem que isso existe. Hoje, querendo ou não, há uma divulgação maior disso. Você escolher não falar disso, ou escolher não estudar isso, ou escolher não reconhecer todo o adoecimento que o racismo causa, você está escolhendo promover o adoecimento daquela pessoa. Seja por estar ignorando, seja por estar invalidando o sofrimento, ou seja por você estar atuando diretamente. Né? Porque tem aquela coisa que a pessoa está falando ali na clínica, que é a minha prática. E eu posso escolher, tipo, não, mas vamos falar disso aqui. Tipo, esquece isso daqui. Ou, como eu já ouvi vários pacientes meus, falar assim, não, mas isso, sei lá, o cara da loja não foi atender porque a pessoa era preta, obviamente, e, tipo, olhou na cara e foi a segunda pessoa. Não, mas é que talvez eu estivesse distraído. Gente, não estava distraído, sabe? E quando a gente vai falando isso, a gente está invalidando o sofrimento daquela pessoa que a gente está atendendo. E quando a gente está invalidando o sofrimento da pessoa, a gente está dizendo que ela está errada. A gente está dizendo que ela, sei lá, ou ela é louca, ou é coisa da cabeça dela, porque é isso que a pessoa vai perceber. E isso vai fazendo com que a pessoa cada vez mais... Ali, o documentinho aqui não tem. Isso vai fazendo com que a pessoa cada vez mais se silencie. Porque se eu estou num psicólogo que é para falar, que é para me ajudar, e ele está me validando, eu vou ficando quieta. Porque eu vou falar para quê? Né? E o adoecimento vai aumentando porque aí a gente não está vendo o todo. Então, na verdade, era isso que eu tinha pensado para a gente poder discutir depois, tá? É mais mesmo jogar algumas questões que eu acho que é bem importante da gente discutir. E é isso, então. Obrigada.
Boa noite, agradecer a todo mundo que compareceu, primeiramente, né? É um tema muito abrangente, assim, para falar, né? Eu vou falar enquanto estudante, as minhas experiências e até a minha forma de ver. A Carol, no começo, ela falou para comentar alguma questão relacionada a racismo na faculdade. Eu inicialmente não tinha pensado, mas só para trazer uma questão que vai relacionar com o que a Fernanda falou aqui, que tive uma situação, por exemplo, de um professor chegar para mim, me deixar por último para uma revisão de nota, né? E por você estar dentro do ambiente acadêmico que você não se sente representado, você acaba indo estudar por conta própria e você acaba estudando em dobro por conta até dessa ansiedade de desempenho, né? E volta e meia, por eu ser bastante crítico, os professores acabam percebendo, eles comentam, né? E essa professora, ela me deixou por último e chegou para mim e falou: Ramon, eu ouvi falar muito bem de você, dos outros professores, e fiquei esperando muito de você, e aí passou a matéria, passou o semestre e eu não vi nada. Então, ela não viu nada, porque eu tenho que fazer algo para provar para ela que eu sou bom, né? Então, essa necessidade de desempenho, ela não vem de nada, do além, né? Tem muitas questões que estão permeadas que as pessoas não percebem, né? Como a Fernanda falou, metade da população brasileira é negra, entre negros e pardos, e não falar sobre o racismo em uma sociedade e ter teorias que universalizam o ser humano, né? Em uma sociedade com o mito da democracia racial, em que a gente finge que está tudo bem, e com uma tese de embranquecimento da população, que entra com relações afetivas também, que vai gerar aquele chamado sofrimento ético-político, né? É muito complicado não ter essas situações sendo faladas dentro da academia, né? Porque, como já foi falado, você vai trazer uma teses e pensamentos europeus para uma realidade que é totalmente outra, né? Então, o silêncio, né, esse silenciamento, eu diria que o racismo é o silêncio, né, do Brasil, não é nem da psicologia. No Brasil a gente não fala sobre racismo, agora a gente tem falado um pouco mais, eu falo a gente porque a maioria são os negros mesmo que falam, porque os brancos, se vocês estudarem as questões de branquitude, você vê que existe um certo pacto, né, que não se fala sobre isso. Só se fala sobre isso se tiver negros junto, né? É muito próximo das outras opressões, né, como o machismo. E você estudar isso na psicologia é extremamente frustrante, porque a partir do momento que você entra, você se conhece, você se vê como um sujeito negro, e vê que ali não tem ninguém preocupado com você em uma disciplina ou uma ciência que está tentando pensar no sofrimento das pessoas, você fica decepcionado. E aí também isso também gera essa ajuda nesse movimento de você acabar estudando para além, né? Você estuda em dobro, então tem que estudar lá o negócio da faculdade e tem que estudar as questões da negritude por conta própria, e é por isso que a gente acaba aprendendo. Eu tenho uma matéria sobre gênero e sexualidade, por exemplo, e nunca é interseccionado o debate, né? Sempre falar sobre até a sexualidade sendo universal, né? E por que eu estou falando disso? Porque se a gente parar com qualquer recorte que a gente faça de gênero, quem são as mulheres que mais sofrem violência? São as mulheres negras. De sexualidade, os gays também sofrem mais violência se são negros. Transsexuais também sofrem muito mais violência se são negros. E homens também sofrem muito mais violência se são negros. Então o racismo ele tem essa pegada que ele não tá tão próximo assim, também tem esse aspecto, né, da tolerância, mas o racismo tem um aspecto mais cruel, que é de genocídio, né?
Então, por que essas pessoas negras em qualquer recorte são as que morrem mais? Porque o racismo tem a ver com deixar de existir. E como é que começa isso? Com apagamento da cultura, né? Também está presente na psicologia, né? Por isso que a gente reclama muito, um monte de gente não entende aquele debate, por exemplo, de apropriação cultural, muita gente não entende, porque o genocídio ele começa apagando a cultura, depois você só apaga as pessoas, né? Ontem, só para trazer um pouco para dentro da psicologia também, que boa parte dessa violência, a gente sabe principalmente entre homens negros, boa parte dessa violência também está nos homens negros, né? Então muitos homens negros podem olhar um homem gay negro, por exemplo, e ser violento com ele, porque ele não consegue se ver daquela maneira, né? Então o auto-ódio é uma coisa muito presente no negro, e o negro tem que aprender com isso, né? Porque também tem claro que o racismo engloba muito mais coisas, mas de certa forma a gente também tem nossa responsabilidade, e mais duro é a gente conseguir admitir que o racismo também tomou a gente, não é só o outro que me vê. Por vezes ele vai me dominar minha forma de pensar também. Ontem teve um debate que era diálogos, extermínio da juventude negra e na contramão da política de proteção, algo assim, que era do CFP. E uma coisa me chamou muito a atenção, que foi numa pergunta, a gente sabe que infelizmente a maioria dos meninos que estão cumprindo medida socioeducativa são meninos negros. E aí foi feita uma pergunta de por que são eles que estão lá, né? E aí a moça que respondeu, ela respondeu, porque tem a ver com uma questão de masculinidade hegemônica. De certa forma eu até concordo, mas que falar isso é ignorar que meninos brancos, menores de idade, eles também cometem crime e eles não são tão visados, né? Aquele menino que está lá é porque a polícia tem um foco, né? Existe um foco em cima das pessoas negras. Então ela quis explicar uma questão através de gênero, que é uma questão do racismo, né? Então falta compreensão dentro da psicologia de explicar esse fenômeno sem abordar a questão somente de gênero. Tem uma interseccionalidade. E eu vi isso ontem, eu guardei até para falar aqui hoje, porque para mim ilustra muito bem qual a forma que a gente tenta explicar o racismo, sempre trazendo para uma questão de gênero. Também porque enquanto homem negro eu não me sinto onde estou eu, no meio de tudo isso. É confuso. Além dessa questão do genocídio da cultura, tem a questão da família. Eu falei que ia comentar antes, eu vou comentar mesmo, que é o apagamento da cultura e das famílias negras, né? Esses meninos negros, eles acabam sendo mortos e gera um ciclo, né? A mãe sofre, o filho morre, casa com o negro, e vira um ciclo em que a família negra vai se desestruturando, né? E não é à toa que as pessoas negras têm um sobrenome de pessoas que as escravizaram, né, hoje em dia, porque quer se apagar a família. Não a família naqueles moldes que o senso comum fala, mas tá dentro dessa lógica. Sobre a cartilha, eu dei uma lida na cartilha e eu acho que uma coisa importante também de pontuar é a questão do racismo institucional, que lá na cartilha fala assim: racismo institucional é quando uma instituição, por exemplo a psicologia, ela erra ao atender as pessoas negras. E eu vou entrar em concordância de novo com o que a Fernanda falou, que é como se escolhesse deixar sofrer, né? Permitisse o sofrimento, escolhesse por permitir esse sofrimento, porque eu não vejo dessa forma, assim, como um erro da psicologia, né? Eu vejo como uma forma, assim, da estrutura mesmo, naquele sentido que o Foucault fala de racismo, em que ela é estruturada mesmo para atender uma população, e essa população é a população branca. A gente não está incluso, se a gente pensar na grade curricular e se a gente pensar inclusive nas teorias. Claro que a gente não pode jogar as teorias no lixo, mas tem muita coisa a ser considerada que eu acho que
importante falar e vou trazer. A gente sabe que a psicologia ela é fundamentada epistemologicamente, principalmente em filosofia, e é uma filosofia europeia. Eu trouxe dois pensadores aqui desses filósofos para dar uma criticada. Um é o Kant, porque o Kant ele baseia toda boa parte das teorias da psicologia, e nele tem muita coisa que ele fala sobre a superioridade racial, né? Ele na filosofia dele ele está dizendo, ele fala que como é que ele diz? Sobre as pessoas negras não se pode falar nada que eles não são nada além de ridículo. Ele fala, o Hegel é outro que fala que a sociedade não poderia ser formada inicialmente por pessoas negras porque elas não têm capacidade suficiente de gerir uma sociedade. E hoje em dia, por conta disso, a gente vê absurdos como pintarem o Egito de branco, por exemplo. Por que eu estou falando desses dois? O Kant, principalmente, o Kant ele influencia um pensador da medicina no Brasil, que é Nina Rodrigues, que ele é um cara que ele escreveu uma tese dizendo assim, o Código Penal, trazendo questões do racismo científico, que o Código Penal deveria ser diferente para negros e para pessoas negras e para pessoas brancas, baseado no racismo científico. O Hegel, que é esse que fala que o Egito é branco, ele fundamenta o Jung, né? E o Jung também, quem já leu alguma coisa, volta e meia tem uma coisa lá bem complicada de se ler enquanto estudante de psicologia. E aí se justifica esses argumentos desses filósofos com outro conceito, que é o dos Zeitgeist, né? É o pensamento da época, lá naquela época era assim, que é um conceito do Freud, né? E na verdade é um pensamento da elite, né? Que a elite continua sendo conservadora, ela continua sendo racista, porque a gente sabe que tem uma dificuldade das pessoas verem seus próprios privilégios, né? Eu estou criticando aqui a filosofia especialmente que fundamenta algumas teorias da psicologia, porque eu estou pensando que esse eurocentrismo ele é proposital, porque a filosofia ela nasceu também no Egito e tem muita filosofia que poderia contribuir na epistemologia da psicologia, e não contribuiu, e não tem contribuído, e a gente não vê nada e ninguém fala nada sobre isso dentro da academia. Reforçando que não vejo que a psicologia ela é de se jogar fora por conta de tudo isso. A gente tem que saber usar. Tem uma parte do filme do Malcolm X que eu gosto muito, que ele fala que a gente tem que usar as palavras dos brancos contra eles. Claro que eu não quero generalizar, não são todos, né? Dá para usar, mas eu sinto falta de alguns autores que são muito interessantes para a psicologia, principalmente pensando nessa questão do auto-ódio e da colonização, que é o Fanon, né? Que ele trabalha muito as questões dos impactos da colonização, né? Nas identidades de pessoas negras. A Virginia Bicudo, que foi uma das primeiras estudantes, primeiras psicanalistas do Brasil, e ela é pagada tanto na psicologia quanto na sociologia, mesmo tendo feito um trabalho super importante, a primeira tese sobre questões raciais no Brasil. E um outro trabalho da Neuza Souza Santos também, que é Tornar-se Negro, que também vai dentro dessa levada, né? Que é muito interessante quando ela fala assim que... E isso é um processo que eu também acho que é bem psicológico e que a gente poderia pensar dentro do curso, que ela fala que é como se o negro e a negra tivessem que fazer uma outra castração, né? Além daquela castração da morte do pai lá da psicanálise, ela fala que a gente deveria matar o branco, né? E não matar aquele branco simbolicamente de ficar vivendo em função do que o branco diz. Só que num mundo em que todas as ciências estão fundamentadas nisso, fica bem difícil, né?
pensar sobre isso, porque a gente não consegue se isolar das pessoas brancas e não é também talvez o caminho. Além disso, também acho que a questão da redução de danos é extremamente importante da gente colocar ela no currículo de uma forma mais incisiva, para não ficar uma mera questão de opinião, realmente da psicologia se posicionar, porque o proibicionismo está muito próximo do racismo. Então acho que são coisas que eu jogo assim para a gente pensar. É isso. Pontuando aqui a fala do Ramon, às vezes quando ele fala dos autores, a gente sente distante, a gente sente que está longe da gente, sabe? Porque o autor falou em determinada época. Até pouco tempo atrás, não tinha maquiagem para negro. Pó facial não existia. Para negro, não tinha. Base estão sendo feitas agora. Existiram momentos em que negros recebiam menos anestesia ou não eram anestesiados para fazer cirurgias. Ainda é assim. Somos mais fortes. Porque acredita-se que a raça negra, ela biologicamente é distinta da raça branca. Então, assim, às vezes a gente coloca isso tão longe da gente e não. Se a gente olhar para o nosso lado, a gente vai ver que o racismo está intrínseco. Hoje a psicologia é uma psicologia racista. A psicologia é racista. Porque a gente vive numa sociedade racista. A medicina é racista. A engenharia é racista. Porque a gente tá numa sociedade racista. Enquanto a sociedade não mudar, as profissões não vão mudar. Outro ponto aqui que o Ramon falou, sobre pessoas negras falarem sobre o racismo ou ser dito sobre o racismo quando há pessoas negras no ambiente. Hoje eu trabalho na Caixa Econômica, sou telefonista. Eu fui almoçar com o pessoal hoje na mesa e eu dei uma cutucada. Falei sobre o racismo. O gerente ele olhou para mim e falou bem assim: o problema do racismo é o negro. Porque daí ele usou a intervenção militar do Rio de Janeiro. Falou assim, sabe por quê? Porque é negro que mata negro. Então, às vezes, se a gente tirar o negro da sociedade, aí a gente não precisa do racismo. Daí não tem por que a gente ser racista. Então, a culpa do racismo é do negro. Porque quando o negro mata o negro, ele faz a gente ter esse pensamento racista de que ele é perigoso, de que ele é da periferia, sabe? Então, assim, parece que as pessoas estão entendendo o que é racismo, mas elas não estão. As pessoas não sabem o que é racismo. Quando eu levantei a questão, todo mundo se sentiu desconfortável, porque ninguém acha que é racista. Quando você pergunta, você é racista? Se 1% falar que a gente ainda não sabe se ele está sendo verdadeiro. Porque ninguém se considera racista. É só o outro. A culpa é do outro. E para os brancos, a culpa é do negro. Então, assim, é um momento para a gente refletir, para a gente pensar sobre isso. E a fala da Fernanda, ela vai exatamente de encontro com o tema do nosso encontro aqui hoje. Por que o psicólogo não fala do racismo? Por que o psicólogo não pontua o racismo? Por que o psicólogo quer silenciar o racismo? A gente não sabe lidar. A gente ainda está caminhando. A gente ainda está caminhando. Por que muitas vezes, isso foi comentado em uma das nossas reuniões, às vezes uma pessoa que é negra, ela se sente desconfortável sobre falar de alguma situação que ela tem achado que é racismo. Por exemplo, a situação que foi usada na loja. Você entra numa loja, você é negro. Tem um vendedor, ele olha para você e ele escolhe atender um branco. Se você chega e fala isso para uma pessoa branca, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim: para de mimimi. Isso é mimimi. Você está exagerando. Você está supervalorizando a sua cor. Agora, se você falar isso para um negro, ele se compadece, ele sabe, porque ele já sentiu.
Ele sabe o que é ser ignorado. Ele sabe o que é ser desprezado. E a gente despreza. A sociedade branca despreza. Despreza, às vezes sem saber, porque está intrínseco. Tudo que a gente sofreu até agora ficou intrínseco. Uma criança não nasce odiando o nariz, o cabelo, a cor. Mas a gente aprende. A gente aprende que não é bom, que não é legal, que o melhor é a tendência europeia. Branco, liso, loiro, pequeno. Então vamos levar essa reflexão para a gente assim, ir pensando. Nesse momento, agora, a gente quer abrir para as perguntas. As perguntas elas vão funcionar por blocos. Então, a cada 3 perguntas, a bancada, bancada? Deixa eu chamar de bancada? A bancada vai responder. A mesa vai responder. Então, assim, eu só vou pedir para a gente ser um pouquinho mais sucinto nas perguntas, para ter um espaço de mais pessoas perguntarem. Caso seja um assunto legal e que a gente tenha tempo hábil de discutir um pouco mais, a gente volta para a pessoa e destrincha um pouco melhor o assunto. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta e quiser se manifestar para a gente começar, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Daniel, eu estudei Direito, atualmente estudo Psicologia e agora sou mestrando no Direito também, trabalhando masculinidade e racialidade, e é exatamente essa a minha fala. Não tem como trabalhar as coisas no Brasil, quiçá no mundo, sem falar de racialidade, né? E essa é uma ponderação que eu ia colocar, porque na psicologia, por exemplo, você tem conceitos, em toda a ciência você tem um conceito-chave que é necessário para você entender aquele saber. Então, por exemplo, psicanálise desmorona se você não tiver ideia de inconsciente. Ninguém mostra, mas está lá, e ele é um pressuposto básico. Daí quando você vai estudar a racialidade, a questão não é a cor, a questão é o que essa cor gera. No Brasil, a base do racismo, pelo menos nos estudos de criminologia, assim, os mais atuais, é a questão do genocídio, né? É a questão de um apagamento sistemático, paulatino, mas que tem a tendência a retirar um povo de um cenário, né? E esse apagamento ele é feito de diversas formas simbólicas ou bem menos simbólicas, né? E ele está dentro desse processo, né, que precisa ser revertido como ciência também, como saber ali, desvelando as coisas que não estão vistas, né? E eu queria reforçar isso e também, né, pedir para vocês fazerem coro nisso de novo, da importância, especialmente da psicologia, de falar sobre isso na constituição do humano, na constituição do pensamento, na constituição do sujeito, porque não é só negro que tem cor, né? A pessoa branca, ela é criada branca, ela é educada para se acreditar branca, ela é posta nessa ficção de que ela é branca, né? As pessoas na África, elas não se olhavam e falavam, nós somos negros, né? Tipo, não, nós somos pessoas, aquela galera muçulmana, a gente é daqui, aquele pessoal curte aquilo e tal, né? A racialidade, ela surge junto com o racismo, ela é criada junto com o racismo, né? E ela é uma coisa que é uma fantasia, mas que tem uma realidade muito concreta, muito palpável, e que é espalhada para todo mundo, né? Só para citar um exemplo rapidinho de branquitude, por exemplo, o mito da fragilidade branca é uma das coisas que até hoje é usada contra as pessoas negras, né? Mas você falou isso, pô, eu fiquei tão chateado, e doeu e tal, assim, ou para exemplos mais extremos, né? O Ramon falou de alguns feminismos, né? O feminismo branco no começo do século XIX ali, usado para linchar homens negros para proteção das mulheres brancas que estavam sendo perseguidas e tal, né? Enfim, são as várias formas, e que quando a psicologia se escusa de fazer isso, ela está reiterando o genocídio, ela está como estrutura fazendo parte disso. Assim como, sei lá, o cárcere fabrica a criminalidade que ele mesmo vai pegar depois, o sistema de saúde mental fabrica a porcaria da doença que ela vai pegar e diagnosticar depois. Aí você tem uma porrada de gente adoecida por uma coisa que é meio óbvia, né? Tipo, porra, racismo faz mal e as pessoas sofrem, mas não, você está... sei lá, você está surtado, você está com angústia, não sei o que, ansiedade, etc. E isso tem um nome, isso tem um lugar, isso tem cor, isso tem origem, né? Só que aí que eu queria chegar, isso eu acho que isso é interessante para a psicologia, porque eles podem continuar vendendo remédio sem chegar na causa. É anticientífico, é completamente anticientífico, que é justamente você fazer aquilo que você não pode fazer em ciência, que é criar um espaço proibido
de visão. Falar assim, não, isso aqui a gente não vai falar. Pô, mas o que tem de resposta aqui? Não, disso a gente não vai falar. E continua brotando o problema daquele lugarzinho de onde você não fala e tal. Então, só queria reforçar esse aspecto assim, de quão séria é essa mesa e que o que a gente está falando aqui não é de como fazer uma psicologia melhor, mas como parar de, assim, ajudar as pessoas a pararem de morrer, a pararem de serem mortas. Porque no fundo é disso que a gente está falando, a gente está falando de vidas, a gente está falando de formas de reumanizar seres humanos. Essa categoria do genocídio, quando você fala nela para a base, para entender o racismo, o pessoal fala, nossa, mas genocídio é muito, né? Genocídio é o que o Hitler fez na Alemanha, né? E aonde o Hitler aprendeu a fazer aquilo na Alemanha? Ele não acordou do nada. A Europa já estava fazendo isso em muitos lugares. O horror da Segunda Guerra foi levar isso para dentro da Europa. E quando levaram para dentro da Europa, falaram, não, galera, tá demais aqui, né? Não, aí agora vamos parar, vamos... Né? Mas não existe monumentos de genocídio e tal em relação a tudo que aconteceu na África. Eu vou falar de novo, eu falo isso em todo lugar. Tem um prédio na Visconde de Guarapuava chamado Leopoldo II, que é um puta de um genocida que matou o dobro do Holocausto no Congo, e daí tem um prédio, as pessoas moram no prédio, e é de boa, é o nome do cara que, enfim, matou milhões de pessoas. Saca? A gente está muito longe ainda. Então acho que é um começo, assim, desculpa, eu me empolguei, mas aqui. É isso aí. Olá, eu sou a Ana Paula, fico feliz que eu faço parte do grupo de 16% da população negra que é profissional. O que eu quero falar é uma reflexão para nós, porque essa questão racismo, essa questão do silêncio realmente acontece. Eu tenho exemplos para dizer da mim como profissional. Eu recordo de um exemplo que uma mãe levou a sua filha para que eu atendesse e tal, na clínica, e essa mãe não me conhecia, então ela foi indicada. Como a gente tinha uma parceria com a escola, e essa mãe, quando ela chega no consultório e vê que eu sou negra, ela fala assim, puxa, eu sei muito bem do seu trabalho, eu já ouvi falar muito bem do seu trabalho, mas o meu marido não vai gostar que você tenha essa cor. Então, são situações que não faz muito tempo que isso aconteceu. Mas a grande questão é que para nós trabalharmos com essa realidade que é tão subjetiva, nós como os profissionais, nós como os estudantes, precisamos reaprender a olhar para essa situação de uma forma diferente. Porque o racismo a gente sempre ouviu falar, porém hoje a voz é maior, né? Porém nós como profissionais da saúde, nós precisamos olhar para isso de uma forma diferente. Até mesmo com aquela questão assim, não com a opinião, isso não existe, mas tendo um olhar valorizando a diversidade. E é isso que eu quero falar, que um assunto como esse precisa realmente ser falado, não só hoje, porque hoje foi um grande passo, mas ainda precisamos ter esse espaço, e até mesmo a gente só pode reaprender coisas novas quando nós nos permitimos desconstruir. Então, é preciso ter esse tempo de conversa entre os pequenos grupos, enfim, porque somente assim nós vamos conseguir conquistar mudanças significativas. Porque assim eu começo a olhar, eu não olhei para essa paciente que falou isso de uma forma, sai daqui! Não, pelo contrário. Eu fui muito assertiva com ela. E tem outros exemplos. Mas assim, a olhar para a pessoa com o potencial que precisa ser desenvolvido, porque senão ocorrerá todas as doenças, patologias, adoecimento, enfim, aquilo que já foi falado. Parabéns pela iniciativa. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Maureen Reis, eu sou psicóloga. Me formei nos anos 80, né? Então é bastante tempo, um pouquinho, né? E acho importante esse tema, obviamente, né? Tá mais do que nítido, né? No meu visual. Para os psicólogos que estão começando, a nossa função ela é muito um grande ouvido. Então, a gente tem que estar muito atento mesmo para aquilo que se é dito. Né? Não é porque eu já sou meio antiga que alguns antigos ainda
Eu tive um psicólogo há pouco tempo que, na hora que eu falei sobre discriminação racial, falou assim, não, isso é coisa da sua cabeça. Então você para com o processo, né? Você deixa aquele processo do teu pessoal ali, para você falar sobre uma outra coisa, já que você está investindo na tua saúde mental. Então isso é muito comum, né? E não desfazer em qualquer situação. Se é homem, a mulher que está sendo subjugada ou que está sendo discriminada por ser mulher, o homem pode estar ajudando ela nessa condição enquanto psicólogo. O branco também pode estar ajudando o preto com a discriminação racial. Basta querer. Para querer, não é só assim, hoje eu nasci branco, eu vou entender todas as questões. Há muito estudo nisso, gente. Tem que estudar, tem que ler, não é achismo, tá? Não é achismo, são verdades, são pessoas que estão sofrendo na periferia, são pessoas que não conseguem desenvolver uma capacidade social, econômica, psicológica, porque a sociedade chega e põe um grande muro. Não, mas não é só um muro, é um grande muro cheio de espinho lá em cima. E que daí as pessoas acabam voltando, evadindo-se dos colégios, quando são crianças, né? E às vezes, muitas vezes, não querendo justificar, mas indo para outro lado, que talvez não seja o lado da força, né? Entende? E muitas vezes o outro lado não é tão racista quanto o lado seria, entre aspas, o bom, né? Então, o branco tem que saber o seu lugar de fala para poder ajudar a pessoa negra que está em situação de discriminação racial, porque isso também vai diminuir sua autoestima, vai diminuir as suas vontades, né? Vai bloquear muito, e muitas vezes ela não consegue não perceber. Por que ela não consegue muitas vezes perceber? Porque a estrutura racial do nosso país, ele vem sendo construído em base de uma escravização, de um povo sendo subjugado como inferior. E isso ficou muito como você poderia dizer assim, na nossa vértebra principal aqui. Entende? Então, ele está muito arraigado nisso. E cabe a nós, os profissionais que estão trabalhando com a alma humana, né, desconstruir isso, mas é todo santo dia. Gente, não é fácil. É matar um leão por dia. Eu nunca matei um leão, mas imagino que seja muito difícil. Né? É um leão por dia. E a partir dessa visão, é muito importante, porque alguns anos atrás, né, alguns anos mesmo, nós tentamos fazer esse debate dentro dessa casa. E não conseguimos, né? Até falei com a Daniela sobre os outros psicólogos negros, né? E na verdade, nós também somos construídos e desenvolvidos nessa mesma estrutura racial. Né? Então não é porque a gente é preto que a gente pensa diferente. Às vezes a gente também tem reações muito parecidas porque a estrutura é a mesma, né? Então a gente está lutando contra a maré, né? É muito... Se eu ficar aqui falando, vocês me desculpem, mas eu falo bastante mesmo, né? Antes, quando eu era menorzinha, eu achava que eu era tímida, mas não era o silenciamento, aqueles silêncios e silenciamentos que fazia com que a gente não se posicionar-se frente a pessoas, principalmente as pessoas brancas, né? Então, isso daí é tudo um resgate, isso é muito tempo de terapia, isso é muito tempo... E aquelas pessoas que não têm a condição, né, da terapia e tudo mais. A gente, como profissionais, nós podemos fazer isso até nas comunidades, podemos fazer isso de formas voluntárias, quando tivermos as condições, né? Para que a gente possa estar... digamos, nós não vamos fazer uma grande mudança, mas é mais ou menos como aquele passarinho que joga uma aguinha naquele incêndio enorme na floresta, né? Vamos fazer a nossa parte, né? Então, o ouvido tem que estar sempre bem predisposto, né? Porque acho que essa é a nossa função. Obrigada.
Eu queria só falar, nós estamos falando sobre classe social, mas também existem estudos, né, que falam que quando o negro ele ascende, ou ele se identifica com o agressor para poder, né, entrar na mesma lógica, né, e ele se embranquece, né, para poder ascender. Existem estudos também que falam sobre isso, e que o racismo ele está em todas as classes, tá? Tenho vivências pessoais de estar em outro status, né, quando eu estava em outro país, e as pessoas perguntarem se eu sou a empregada da casa, né. Então, assim, estou falando da minha vivência pessoal, mas o racismo ele está em todas as classes sociais. E que o negro, nessa ascensão, ele também se identifica com o agressor, né, com essa lógica do racismo que, né, que vem, que a gente está nessa lógica, e ele também passa também, muitas vezes, a funcionar como agressor. Quando a Ana falou que ela teve um posicionamento quanto à mãe que chegou no consultório, e depois quando a Maureen falou que o branco também pode falar sobre o racismo, eu lembrei de um ponto bem importante. A nossa luta aqui não é ser melhor que o branco. Em nenhum momento. Em nenhum momento a gente quer que o branco desça e a gente suba. A gente quer equilibrar. A gente quer estar no mesmo lugar. Quer olhar no olho. Porque a partir do momento que a gente quer que o branco desça e a gente suba, é o racismo inverso. É o racismo que o racismo que a gente sofre, a gente vai reproduzir. Então não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é a igualdade. A gente luta pela igualdade. Pelo 50-50. Se o branco fala, eu também quero falar. Porque eu tenho uma opinião diferente, porque eu tenho uma visão diferente. Então, assim, focar, assim, entender que a nossa luta não é para ser melhor, é para ser igual. É para ter espaço igual. Que o quanto é simbólico não, o quanto é evidente, né, que é estrutural, né, muito louco de pensar isso. Que você falou do edifício Leopoldo, né, e eu penso assim, quantos nomes de rua, né, Praça Rui Barbosa, o cara Marechal pra todo lado. Sim, Marechal para todo lado, o Rui Barbosa, o cara que foi lá e queimou todos os documentos dos escravos, né, das pessoas escravizadas, né, apagando a origem e daí dando esse nome que eu falo hoje aqui. Quanto é simbólico, e me fez lembrar também do Vital Brasil, que tem uma rua lá, tem até um hospital lá, eu acho que é Vital Brasil o nome, que ele é um cara que junto com o Renato Kell, junto com esse Mina Rodrigues, eles formaram nos anos 40, acho, não lembro exatamente a data, mas uma sociedade eugenista brasileira, né, utilizando conceitos da medicina assim, para extermínio, né. E esse Renato Kell, ele inclusive era amigo do Monteiro Lobato, e a gente vê que é uma elite mesmo que é racista e que faz questão de ser racista, né, para manter seus privilégios. Tanto é que a questão claro que tem questões relacionadas a gênero também, ali na questão do impeachment, por exemplo, mas se a sociedade não fosse da forma como esse golpe que aconteceu não aconteceria, né? É maluco de pensar. Acho que é isso. Também, né, pontuar sempre assim, que para ter um racismo reverso a gente teria que ter uma outra estrutura de sociedade, né? Então, por mais que a gente, aquela velha frase, né, que a gente não pode confundir a reação do oprimido com o opressor, né? Não é a mesma situação, porque a gente teria que voltar a escravizar por 500 anos pessoas brancas, e a gente não tem essa intenção, porque a gente, filosoficamente falando, a gente é mais humano. Só para fechar, que a Dani perguntou também, né, sobre esse lugar da psicologia que escolhe, enfim, para mim, de novo, né, psicologia, não é psicologia, senão para mim fica muito abstrato essa coisa de tipo, psicologia. Não, é psicólogo que está trabalhando, então os psicólogos que tem que trazer a responsabilidade para si, escolhe um lugar confortável, sabe? Porque a partir do momento que tu for estudar sobre negritude,
você vai ter que reconhecer uma série de privilégios. Né? Como a gente tem mulheres brancas em sua maioria, vão ter que passar a reconhecer, vão ter que estudar branquitude e reconhecer os privilégios. E isso é difícil, né? Então, para mim, é uma escolha de lugar confortável. Por isso do silenciamento. Eu fiquei pensando bastante numa situação que me ocorreu. Eu tenho um conhecido que ele é negro e que ele é gay. E ele é bem reservado, assim, na realidade ele é atualmente ex-namorado de um amigo meu. E numa ocasião a gente estava conversando e ele começou a falar mais abertamente, porque ele é uma pessoa bem reservada. E assim, ele não é assumido para família, para amigos, somente os amigos do ex-namorado dele que tinham essa informação. Então, assim, e daí ele foi falando a respeito da sexualidade dele, e aí eu fui, né, fiquei atenta, assim, porque sabia que ele não era de falar, e fui percebendo que toda aquela coisa de não aceitar a própria orientação sexual tinha a ver com a cor dele. E foi uma coisa muito, assim, eu percebi o quanto falta um estudo sobre isso. Eu não lembro qual de vocês, ou se são as duas que estudam também gênero e sexualidade. Então, não existe teoria para falar a respeito disso, porque eu percebi o quanto essa questão da hipersexualização do negro tinha a ver com o racismo. Estava escrachado que ele não aceitar ser gay tinha totalmente a ver com o fato do racismo na vida dele, assim, presente. Tem alguma coisa, não sei se você já estudou, enfim. Primeiro eu queria agradecer, porque a gente esquece às vezes de agradecer, né? Agradecer o tempo que vocês tiveram de preparar as falas, de compartilhar com a gente, enfim. E também porque espaços como esse, enfim, né? Eu não sou uma pessoa negra, mas é nesses momentos que a gente também encara onde está o nosso racismo escondido e às vezes mais escancarado, enfim. Então, quando incomoda alguma coisa, você pensa por que isso está te incomodando. Quando você quer controlar alguma coisa, você pensa por que isso está surgindo. Então, também acho que é um espaço muito rico, enfim, para nós que não somos negros, assim, de encontrar onde está o nosso racismo, né? Enfim, eu não sou negro, mas eu sou gay. E aí eu também então sinto algumas conexões assim nessa discussão, e a partir da tua fala isso emergiu, assim. Eu acho que quando, enfim, eu tento no movimento LGBT ou como psicólogo, as pessoas, enfim, eventualmente me convidam para falar sobre saúde mental e LGBT, e elas esperam que eu fale sobre as coisas mais pesadas sobre a vivência LGBT, né? Sobre, enfim, o adoecimento, o sofrimento psíquico, o suicídio, enfim, né? E eu, em alguns momentos, já fiz essa narrativa, né? Eu falava a partir de saúde mental, a partir dessa perspectiva, né? Mais, enfim, derrotada, mais exterminada possível da subjetividade das pessoas LGBT. E eu tenho tentado falar um pouco a partir de outro lugar, enfim, uma perspectiva mais propositiva e tal. Então, acho que queria ouvir se vocês entendem que também isso é uma possibilidade, enfim, de construção de uma outra narrativa. E aí eu queria também colocar um debate que eu acho que é isso, assim, eu acho que é incrível que a gente tenha um núcleo de questões étnico-raciais que debata a questão da negritude e da psicologia num conceito, que de fato muitas vezes já se fechou a isso, assim, essa discussão. Mas como seria muito importante que a gente tivesse essa discussão talvez passada para as outras comissões, porque é isso, né? A gente não fala só desse lugar, né, da negritude ou das questões LGBTs ou das mulheres, a gente não fala só sobre a gente, né? Então, por exemplo, a Comissão de Psicologia Clínica, eu acho que deveria discutir a questão da negritude, não só a Comissão de Direitos Humanos, a psicologia hospitalar, a psicologia no esporte, a psicologia ambiental, a psicologia do trabalho, enfim, tirar um pouco esse debate desse lugar que é o nosso lugar, que é o lugar que é concedido pra gente, né? Então eu falo, enfim, a partir da minha vivência LGBT, às vezes a gente só é convidado para falar sobre isso, assim, né? Só sobre a própria vivência LGBT, e eu quero falar sobre outras coisas eventualmente, entendeu? Porque eu não, embora seja psicólogo gay e estude gênero, eu não falo só sobre isso, eu não sei só sobre isso, né? Então acho que talvez pensar
que esse é de fato um primeiro passo, assim, de ocupar, enfim, esse lugar, mas como a gente consegue também dissipar essa discussão, porque como o racismo é estruturante, que as outras comissões, não só do CRP, mas enfim, da nossa formação, inclusive, como psicólogos, enfim, que a gente não se restringe a falar só nesse lugar que é dos direitos humanos, ou só no lugar que é do sofrimento, da violência de Estado, enfim. Não sei se talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é isso. E eu queria dizer que é emocionante, na verdade, ter uma mesa composta exclusivamente por pessoas negras e por jovens. Eu acho que isso quer dizer alguma coisa nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Então, Camila, tem sim. O livro que o Ramon falou, Tornar-se Negro, ele é bem bom porque ele vai trazer várias questões, inclusive essa questão da hipersexualização, e eu acho que ele é incrível porque ele traz fala. Então você consegue dialogar não só a teoria, mas você consegue ter vários exemplos em todos os capítulos, então ele é bem bom. E dentro do grupo, no Facebook, tem 2 grupos que tem vários, se for lá em arquivos, tem vários textos, tá? Um monte de PDF para você baixar, que um se chama Psicologia e Relações Raciais, e o outro se chama Negritude e Análise do Comportamento, tá? Tem bastante informação lá também. E só para responder um pouquinho do César, assim, eu acho que sim, né? Seria uma promoção da saúde mental, né? E não só um tratamento, né? A gente sabe que pelo menos na clínica, quando chega, inicialmente vai ser porque tá pegando fogo, né? Mas eu acho que a gente faz os 2 trabalhos juntos, assim. E pensando na negritude, eu acho que o principal seria humanizar a pessoa, né? Tirar essa força que o negro tem, essa força que tem que ter, porque a partir do momento que você vai mostrando que ela é uma pessoa, né? Que ela vai errar, que tá tudo certo, eu acho que é junto, sabe? Não tem como, nesse momento pelo menos, né? Talvez um dia a gente consiga pensar somente em promoção da saúde mental, mas na clínica, pelo menos, eu não consigo ainda enxergar essa prática, sabe? Eu acho que ela tem que acontecer junto com... Porque a pessoa chega muito mal, né? Muito desesperada, assim. Mas como eu posso dizer? A saúde só vai acontecer se a gente ficar mostrando também, junto com a pessoa, todas as potencialidades dela. Isso é promoção de saúde mental, né? Então, o foco não pode ser só no ruim mesmo. E eu acho que se a gente for pensar isso em outros ambientes, seria até mais fácil. Por exemplo, RH. Nossa, daria para fazer um super trabalho de promoção de saúde mental, né? E não é feito. Então, acho que mais por esse lado. Só complementando também, acho que a escola também, né? A promoção de saúde mental, né? Inclusive tem agora né, saúde mental na escola. Vi coisas na internet de promoção, de discussão de saúde mental na escola. Acho que a escola também, né, pensando nas crianças, adolescentes, e também um pouco do que o César falou, também fiquei pensando, acho que eu também discuti isso no grupo, se existe uma psicologia das diferenças, né? Da gente pensar se existe uma psicologia, estamos falando aqui do racismo, mas todos os ismos, né, se a gente for pensar a questão da homossexualidade, a questão do machismo, né? A questão... Se existe uma psicologia das diferenças, né? Se existe uma... que é o que a gente está discutindo hoje. Se existe uma psicologia que... No caso, agora eu estou no consultório, mas também já estive dentro da área social, também já estive dentro da empresa, né? Muda o contexto, né? Mas a psicologia está ali em diferentes ambientes. Existe uma psicologia das diferenças, onde a gente fala sobre isso, trata sobre todas essas diferenças, pensando também no caso que você está trazendo. Eu ia comentar também sobre a noção e a questão de tecnologia, que é uma coisa que é ciência, né? A gente está na ciências da saúde, sei lá. E não esses saberes, eles são muito folclorizados. Você falou do Jung, né? Você falou do Jung. E a galera, nossa, o Jung é multicultural, ele é um cara muito massa e tal. Tipo, não, bicho, o Jung é o explorador, antropólogo, que foi lá roubar tudo, entender do jeito que ele entendeu e botar num cheeseburger e vender, cara. Assim, eu acho o Jung genial, e muita coisa genial. Mas essa questão racial, assim, porque povos primitivos, aí a galera, não, mas primitivo ele quer dizer que está próximo da infância do mato, para.
né? E é justamente essa redução de tecnologias a um saber cognoscível a partir do meu conhecimento científico, da minha episteme, que eu vou lá e leio e falo, olha, o que eles estão fazendo aqui, na verdade é isso. Na verdade não, na verdade eles sabem o que eles estão fazendo. Se você quiser entender, você vai lá aprender com eles e depois conta pra gente, ou melhor ainda, vamos lá aprender junto, né? E eu falo de tecnologias porque, por exemplo, todos os saberes que os povos africanos trouxeram de sobrevivência, eles são saberes também de saúde mental, né? A comunidade de terreiro, o quilombo, o cuidado, não é uma coisa romântica, tipo, ai que lindo, esses saberes primitivos. Não, cara, são tecnologias desenvolvidas por milênios de cuidado, de autocuidado, de autoimagem. Então, dividir a subjetividade, por exemplo, em filiação de orixás e não sei o quê, e fazer dessa forma, não é uma coisa que veio, brotou uma luz, a galera, vamos fazer isso. Isso foi desenvolvido, isso foi feito, isso é muito... São coisas que precisam ser estudadas na sua potencialidade de trazer saúde, na sua potencialidade de gerar vida, né? Porque é assim que as pessoas sobreviveram, no meio à escravidão, em meio à violência, em meio às coisas, às piores turbulências possíveis. Essas tecnologias mantiveram as pessoas vivas e até hoje elas são menosprezadas como é folclore, é bonito, é uma musiquinha. E não é, né? São coisas profundas. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas de comentar também como essas outras tecnologias de cuidado, de autocuidado, de cuidado do outro, de transformação da própria imagem, né? Eu cito muito o exemplo da religião, porque é um espaço onde eu vejo muitas amigas e amigos negros se transformando e abraçando isso, sabe? Abraçando a própria negritude de uma forma ou outra que a sociedade não coloca, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Legal. Legal fala, porque a gente, semana passada, eu e a Dani, a gente estava num curso de filosofia africana que teve na Federal, e interessante você falar isso, e casa justamente com a minha fala no início com relação à filosofia africana, né? Que o debate que aconteceu lá foi o seguinte: o primitivo está próximo da infância, né? E aí a fala dele foi pensando assim: o desenvolvimento e a ideia de desenvolvimento, ela é complicada, né? A gente tem que conseguir pensar nessa ideia de desenvolvimento, porque quando você fala assim para uma criança, por exemplo, o que você quer ser quando crescer? Ou para um adolescente, o que você quer ser quando crescer? Eu estou até repetindo a fala dele, assim, mas é porque eu achei super interessante. E quando você fala isso para uma criança, você está dizendo por tabela que ela não é nada, que ela ainda não é, ela vai vir a ser alguma coisa, né? E a gente abandonou isso justamente, né, com essa ideia de desenvolvimento, né, que a gente tem que crescer, ficar sério, e a gente perde a brincadeira, né? Então, eu conto a filosofia vai interferir, né, no pensamento da própria psicologia, né? E a gente perde essas questões de poder brincar. Eu vou falar agora que você tocou de hip hop, por exemplo. Por que é b-boy, né? Porque é ser criança, né? É você brincar, né? A gente bota a cabeça no chão e gira, né? É uma brincadeira. Sim. A capoeira também é uma brincadeira, são várias coisas que a gente não está permitido. E aí volto lá na minha fala de falar que primeiro, para um genocídio, vem a questão de apagamento de uma cultura. E se tem esse argumento de que a infância está próximo do primitivo, é exatamente isso que eu queria apontar no Jung. Além disso, tem aquela questão de que ele fala que a gente está muito coletivizado, né? Estar muito coletivizado, sendo que a filosofia e as culturas, todas as coisas africanas, elas sempre foram coletivas, né? E individualizar é uma questão do pensamento até eurocêntrico e tal. Já que eu estou falando sobre essa questão de filosofia, você fala de saúde mental, né? E a filosofia ela sempre africana está muito baseada no conceito de Ubuntu, né? Que é basicamente humanidade, né? E tem eu anotei aqui do dia que eu fui lá também,
que são alguns pontos de Ubuntu, assim, da filosofia Ubuntu. Vou falar só um deles, assim, que eu acho interessante, que tem muito a ver com esse papo também. Que é assim, a diferença entre o eu e o outro, ela é fictícia, na medida em que eu só posso me afirmar justamente pela união que eu tenho com aquele que aparece na minha frente. Então, como é que a gente fala de individualismo, né? Como é que a gente fala de um ser sozinho, né? Ele sempre é um ser que está em conexão com outros, assim, né? Por mais que alguns debates falem, né? Até o próprio Freud ele fala que a psicologia ela é social e que tem essa relação, ainda assim é uma visão que tende a colocar a pessoa sozinha, né? Não em relação, assim. E a partir do momento que você fala do outro, você não se sabe se você está falando do outro ou de você, né? Posso só complementar? Só complementar que eu participei com ele e pra mim era como ver um mundo novo, né? Como eu ficava, meu Deus, o que é isso? Ninguém me falou sobre isso, né? E aí eu anotei algumas coisas aqui, só para complementar a fala do Ramon. Por exemplo, ele falou ética Ubuntu. E eu falei, o que é isso? Vou ter que ir pra Bahia pra entender, né? Porque pensei, que Brasil é esse, né? Tá dividido alguma coisa aí. E aí pensei naquela coisa que a gente sempre fala do eurocentrismo, né? Que a gente estuda com base nisso. E aí eles provocaram os filósofos lá, por que não, né? Um ubuntuísmo, sei lá, ou algo assim. E ele colocou, o Ubuntu pode ser aplicado em vários lugares. Tinha uma psicóloga, acho que eu conversei isso no grupo, mas acho que o exemplo é válido. Uma psicóloga aqui de Curitiba que ela perguntou para ele, né? Porque ele era o especialista no... Ela trabalha com grupos, e aí eu até falando com o Ramon, falei, nossa, mas é verdade, ninguém nunca me explicou na disciplina Dinâmicas de Grupo como usar desde outra perspectiva, né, a perspectiva africana. Eu nunca, pelo menos eu, que já estou formada há algum tempo, né, gostei que você falou que só tem jovens aqui na mesa. Eu me senti, né? Então, eu tô falando assim com empolgação porque realmente foi a sensação que eu tive quando eu escutei sobre esse dia da africanidade e ele falando sobre como utilizar a questão africana dentro das dinâmicas de grupo. Eu falei, nossa, isso encaixa na psicologia. E por que nós, cientistas, teóricos, né, e práticos, não fizemos esses experimentos, né? Pelo menos eu não vivenciei. Trabalhei em dinâmicas de grupo, fui em diversos cursos, mas eu nunca, pelo menos eu também, talvez não fui atrás, né? Tive uma proposta de como utilizar, né, toda essa cultura africana nas questões práticas para resolver as questões do mitos também, eles falaram lá, né? Aí eu comecei a pensar, nossa, nunca tinha pensado nisso. Eles também provocaram para como que contar histórias, porque também já contei histórias trabalhando em grupos, né? Histórias que não tenham uma conotação racista. E falei, realmente, precisa se pensar antes nisso, né? Como trazer histórias onde a narrativa é uma narrativa que o negro está sendo o protagonista, né? São coisas simples, mas que eu ficava pensando, nossa, ninguém nunca me falou isso antes. Ninguém nunca me falou que existem rituais africanos, falando a palavra ritual, mas que pode ser aplicado dentro de um grupo, né? Que essa dinâmica da psicologia que é eurocentrista também a gente pode olhar desde outra perspectiva, né? Eu vou falar a verdade, desculpa lá, mas eu pirei lá. Porque eu falei, gente, eu preciso ir para algum lugar aprender isso, né? Falei até com o Ramon. E falei, gente, ninguém nunca me falou isso. Como que é usar isso dentro da minha prática, né? Talvez pode não ser tão explícito, né? Porque choca, mas ele falou várias propostas que eu, de verdade, pensei, existe então uma ciência que está escondida, africana, onde ela não foi apresentada para todo esse Brasil, né? Só uma parte. O caso dele era do Rio, né? Era do Rio ou não? E um outro filósofo que estava lá, que acho que era da Bahia. Eu tô brincando isso, né, de falar Brasil, mas eu moro aqui em Curitiba. E eu, falar a verdade, eu me senti como excluída, porque eu falei, eu não aprendi isso, de como utilizar, sabe? Eu aprendi a buscar e todos são eurocêntricos. Então, onde está africocêntricos? Ou será que é essa palavra? Acho que é isso. Racializar a psicologia e descolonizar a psicologia nesse movimento conjunto, assim. E eu acho que a gente poderia fazer, inclusive, alguma formação aqui no conceito, trazer alguém que faça uma mediação sobre isso, ou a gente estuda junto, enfim. Mas eu acho que a gente precisa avançar muito nessa perspectiva, enfim,
de enegrecer a psicologia, enviadecer a psicologia, feminizar a psicologia, enfim, porque ela de fato é muito branca, muito masculina, muito hétero, muito dura, né? Enfim, é isso. Uma ideia que talvez em núcleo, para a gente pensar em uma formação, um simpósio, uma coisa assim. Lá na Federal, o curso de Pedagogia pegou as matérias de Psicologia e está destrinchando com negritude. E a gente que está estudando Psicologia não está nem sabendo do assunto. Então, assim, vamos tomar vergonha na cara. Não, verdade. Tomar vergonha na cara e levar isso para dentro da universidade. Porque agora está tendo um movimento para colocar isso dentro da escola, mas dentro da universidade ainda não tem. Então, bem legal essa tua fala. Mas alguém tem alguma colocação para fazer? Aqui dentro, a gente pode conversar depois também. Mas aqui, nesse momento, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tá. Então, rapidamente. A gente vai falar um pouquinho, a Dani vai falar um pouquinho sobre o Concepir e sobre a conferência que ela foi. Bem rápido, sempre. Participei de uma conferência regional, né? Corrija, César. E essa conferência foi 3 dias, né? Para construir propostas para a Conferência Nacional, né? Sobre questões étnico-raciais. E a partir daí teve uma votação para representantes, César, teve uma votação para instituições da sociedade, né, para ter uma representação. E o Conselho de Psicologia ficou entre o terceiro mais votado, né, como uma representatividade importante, né, para entrar nesse circuito. E o Concepir, que é o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, abriu um espaço onde nós vamos ter uma representatividade, né, do Conselho de Psicologia e que vai ser eu, né, eu em nome do grupo, né, e em nome do Conselho de Psicologia. Eu acho que é importante, né, para o debate, nós estamos falando aqui da psicologia, mas ela é influenciada por, né, vários setores da sociedade, da ciência. Então, assim, para apresentar um pouquinho melhor, a gente começou o núcleo há 2 encontros atrás. No ano passado, a gente teve a nossa primeira reunião. Nessa primeira reunião, quem estava foi o Ramon, a Fernanda, a Dani, o Daniel e o César, auxiliando a gente. Depois, em seguida... E a minha mãe também estava. Esqueci da minha mãe. Esqueci da minha mãe. Mãe, desculpa, eu te amo. E daí, depois, logo em seguida, chegou a Margot e a Patrícia. Patrícia? Patrícia e a Margot. A gente já marcou o encontro, o próximo encontro. Ele vai ser dia 6, terça-feira que vem. E a gente vai falar um pouquinho mais, a Margot que vai estar mediando esse momento, né? Margot, dá um tchauzinho pra galera saber que é você. Isso. Ela se formou na Federal recentemente. Ela vai falar um pouquinho mais sobre o histórico, né? Você quer falar sobre? Fala sobre o que você vai apresentar. E assim, enquanto o microfone dela está ligando, todos estão convidados. As psicólogas ali atrás estão convocadas para participar, porque vocês têm muita bagagem, muito conhecimento. A gente quer sugar todo o conhecimento de vocês. Mesmo assim, a pequena participação que vocês tiveram nesse momento já completamente, né, já muda o nosso norte, já dá um outro ânimo para a gente saber que essa vontade vem desde lá atrás. Agora a gente está conseguindo concretizar. Então, assim, é muito importante vocês estarem com a gente nesse momento, porque vocês fazem parte dessa história. A gente também faz, mas vocês fazem há mais tempo, né? Margot, quer falar um pouquinho? Boa noite, eu me chamo Margot, eu acabei de me formar pela Federal. Eu vou só fazer um espaço de formação bem simples, rápido e breve, assim, da minha monografia, que eu apresentei no final do ano passado. Ela é uma historiografia da psicologia,
Então eu estudei, né? Fiz uma pesquisa, o título da minha monografia foi Os Estudos Psicológicos, papel dos estudos psicológicos na manutenção do racismo no Brasil, no início do século XX. Então eu vou, basicamente, o que o Ramon falou de uma forma mais aprofundada, assim. Daí eu vou dar uma passadinha por isso, assim, para essa questão. Não só, a gente fala muito de psicologia na questão da colonização, da escravidão e tudo mais. Eu vou passar mais nesse período pós-abolicionista, os primeiros 30 anos, 40, 50 anos, principalmente no período eugenista, e dizer como que era, tipo, os estudos psicológicos, né, fazendo uma relação, eu sou da história cultural, então fazendo principalmente uma relação da sociedade, das motivações econômicas por trás disso, motivações políticas. Daí eu apresentei no finalzinho do ano passado, vou só repassar, assim, mais pra gente ter um pouco de noção do histórico mesmo disso, assim. É isso. Então tá todo mundo convidado, convidem outras pessoas para vir. Não é exclusivo para negros. A gente não optou por essa exclusividade, porque tem branco que também consegue, que também tem o que trazer pra gente, também tem bagagem. Então essa discussão é para ser para a sociedade, é para ser para quem está não é só para quem está estudando psicologia, é aberto também, né? É aberto para quem tiver interesse, para quem tiver o que agregar. Vai começar às 7 horas. Vai ser lá aqui. Vai ser... a gente se encontra por aí, a gente decide o lugar que vai ser. Mas assim, é como eu falei no começo. É um passo curto e firme. A gente sabe o que a gente quer. A gente só não sabe como a gente vai fazer. Mas a gente já está fazendo. É confuso, eu sei. Mas é isso. E, de novo, eu quero agradecer a cada um que veio. É muito importante vocês estarem aqui, cada um de vocês. Vocês são a marca de mais um começo, a marca de mais uma mudança. O primeiro passo. Depois de tantos passos, vocês são mais um passo. A gente é mais um passo. A gente é a mudança. A gente é a vida nova. E grata mesmo por vocês. Espero ver vocês mais. Espero ver vocês acompanhados com outras pessoas. E espero que o CRP seja pequeno para as nossas reuniões. Espero, assim, de verdade isso. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu já vi começar a chorar. Assim, gente, a Margot era muito simplista assim, na fala dela sobre a maravilhosidade né? Assim, como que fala o negócio? Esqueci. A monografia, olha só. A monografia dela é muito incrível, mesmo. E assim, como a gente está falando tanto que não tem espaço de formação, ela faz um apanhado histórico que faz sentido na nossa cabeça, que eu acho que é bem importante essa didática, para entender a construção do racismo estrutural, né? E eu acho que, de novo, já que a gente falou de negligência, a gente falou de escolha, então vamos optar aí por poder, pelo menos é uma oportunidade que a semana que vem, de ter, né, essa fala e conseguir entender um pouquinho mais da história do racismo brasileiro, da psicologia. Gente, para finalizar agora de verdade, já fizemos 3 vezes, sobre o certificado. O CRP vai fornecer um certificado para todos os que estiveram aqui. Quem quiser mais informações, saber como tira, ali no credenciamento o pessoal vai estar, o César vai estar aí explicando como faz para tirar esse certificado, tá? Grata a todos vocês.